Capítulo 7. A era da igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao 6. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes. Sardes era a capital da antiga Lídia. Ela passou das mãos dos monarcas lídios para os persas e daí para Alexandre, o Grande. Foi saqueada por Antíoco, o Grande. Os reis de Pérgamo, então, sucederam no reino até que os romanos assumiram o comando. No tempo de Tibério foi desolada por terremotos e pragas. Hoje é um monte de ruínas e inabitada. Certa época esta cidade foi muito importante comercialmente. Plínio disse que a arte de tingir lã foi inventada aqui. Era o centro de tingimento de lã e tecelagem de tapetes. Havia uma considerável quantidade de prata e ouro na área, e dizem que as moedas de ouro foram primeiramente cunhadas ali. Também tinha um mercado de escravos. A religião desta cidade era a impura adoração da deusa Cibele. As ruínas imponentes do templo ainda podem ser vistas. Você recordará que na era de Pérgamo eu mencionei que o conceito babilônico de mãe e filho, conhecido como Semíramis e Ninos, tornou-se Cibele e Deóios da Ásia. Os atributos associados a estes dois são extremamente esclarecedores quando os vemos lado a lado. Ele era o Deus Sol, ela a deusa Lua. Ele era o Senhor do céu, ela a rainha do céu. Ele, o revelador de bondade e verdade, ela, de benignidade e misericórdia. Ele, o mediador, ela, a mediatriz. Ele, como a chave que abre e fecha as portas do mundo invisível, e ela, como a chave idêntica, fazendo o mesmo. Ele, como juiz dos mortos, ela, situada ao seu lado. Ele, sendo morto, ressuscitado e elevado ao céu, ela levada para lá corporalmente pelo Filho. Agora, em Roma, a este mesmo Deus é dado o título de Nosso Senhor. Ele é chamado o Filho de Deus, enquanto ela é chamada a Mãe de Deus. Ora, isso é o que encontramos lá atrás nas outras duas eras, onde o conceito de mãe e filho assumiu proporções tão tremendas. Porém, agora note que, assim como foi no passado em Babilônia, que a adoração do filho começou a desaparecer em favor da adoração da mãe, assim ela, literalmente, começou a tomar o lugar do filho. Vemos nesta era que a adoração pagã de Sardes era a adoração da mulher. E Cibele sozinha, não Cibele e Deóios,
A mãe tomou literalmente o lugar do filho, dotada com os méritos da divindade. Tudo o que se precisa fazer é revisar os seus vários títulos e relembrar os belos atributos concedidos a Maria pela Igreja Romana, para compreender de onde a religião desta era veio. Duas coisas realmente me impressionaram muito enquanto eu examinava esta adoração de Cibele. Uma foi o fato de que ela usava uma chave como Janus, que lhe dava a mesma autoridade que Janus, chave do céu e da terra e dos mistérios. E o fato de que os adoradores se açoitavam até o sangue jorrar de seus corpos, o que é feito hoje mesmo pelos católicos que sentem estar sofrendo como o Senhor. O fato de que esta é a era do primeiro verdadeiro rompimento com a Roma papal, que realmente floresceu. Sem dúvida levou a profetisa Jezabel a consolidar e enfatizar a sua doutrina de mariolatria em franca oposição aos protestantes que negavam a ela qualquer parte que fosse no plano da salvação, a não ser o seu favor com Deus, como a Virgem escolhida para dar à luz ao bebê. Enquanto Lutero cristalizava a doutrina da justificação pela fé, eles se prendiam às obras, penitência, rezas e outros meios não escriturísticos. E enquanto os cristãos livres glorificavam a Deus, os católicos romanos aumentavam sua deificação de Maria, até que o século XX viu, em oposição à maioria dos teólogos romanos de alta posição, o Papa Pio literalmente exaltar Maria a glorificação em um corpo ressurreto. Essa doutrina é certamente a doutrina babilônica do Filho, levando a mãe corporalmente para o céu. Não admira que esta quinta era acompanhe as outras eras, e assim fará até que termine no lago de fogo, onde a prostituta e suas filhas são mortas na segunda morte. Aí está a mariolatria, a adoração de Cibele. A propósito, você sabia que Cibele era a Astarte de quem Jezabel era sacerdotisa e levou Israel a tropeçar através de ritos licenciosos que ela conduzia? Sim, é isso que ela foi na Bíblia. A quinta era da igreja, ou a era de Sardes, durou de 1520 a 1750. É habitualmente chamada a era da Reforma. O mensageiro. O mensageiro dessa era é o mensageiro mais conhecido de todas as eras. Ele foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um brilhante erudito de temperamento gentil. Ele estava estudando para ser um advogado quando a prolongada enfermidade e morte de um amigo íntimo o levou a encarar com seriedade a condição espiritual de sua vida. Ele entrou para o convento agostiniano de Erfurt em 1505. Lá estudou filosofia e também a palavra de Deus. Ele viveu uma vida de severa penitência, porém todos os atos exteriores não puderam banir seu sentimento de pecado. Ele disse: eu me torturava até a morte para conseguir paz com Deus. Porém estava em trevas e não a encontrava. O vigário-geral de sua ordem, Stoptis, o ajudou a adquirir o discernimento de que sua salvação teria de ser a experiência de uma obra interior em vez de um ritual. Com esse encorajamento, ele buscou mais a Deus. Mais tarde tornou-se um padre. Ele ainda não era salvo,
ele tornou-se um ávido e profundo estudante da palavra e das grandes obras teológicas existentes. Ele era solicitado como mestre pregador por seu profundo conhecimento e grande sinceridade. Para cumprir um voto que fizera a si mesmo, ele foi a Roma. Lá ele viu a futilidade das obras impostas pela Igreja como meio de trazer salvação. E a palavra de Deus atingiu em cheio o seu coração. O justo viverá da fé. Em seu retorno ao lar, a verdade evangélica desta Escritura inundou sua mente e ele foi liberto do pecado e nascido no reino de Deus. Logo após isto, ele foi elevado a doutor em divindade e comissionado a devotar toda sua vida a estudar e fielmente expor e defender a Sagrada Escritura. Isto ele fez, e com tal eficácia, que seu coração e os corações dos que o rodeavam foram profundamente fixados sobre a verdade da palavra. A palavra logo entrou em conflito aberto com os abusos dos credos e doutrinas da Igreja. Assim, quando Leão X tornou-se Papa, João Tetzel veio vender indulgências pelo pecado. Lutero não teve escolha senão levantar-se contra este ensinamento anti-escriturístico. Primeiro, ele bradou do púlpito contra aquilo e depois escreveu suas famosas 95 teses, as quais ele pregou na porta da igreja do Castelo em 31 de outubro de 1517. Em pouco tempo, a Alemanha estava inflamada e a reforma estava em ação. Agora, que seja lembrado que Martinho Lutero não foi o único que protestara contra a Igreja Católica Romana. Ele foi apenas um dentre muitos. Outros tinham negado aos papas o seu autoconferido poder temporal e espiritual. E mesmo entre os papas, houve reformas temporárias menores. Sim, houve muitos outros que levantaram controvérsias, mas no caso de Lutero, o tempo de Deus estava propício a um movimento definido que seria o começo da restauração da Igreja para um derramamento do Espírito Santo, num tempo muito mais tarde. Agora, o próprio Martinho Lutero era um cristão sensível, cheio do Espírito. Ele foi claramente um homem da palavra porque não apenas tinha uma profunda paixão por estudá-la, mas por torná-la disponível a todos, a fim de que todos pudessem viver dela. Ele traduziu o Novo Testamento e o deu ao povo. Esta árdua obra ele mesmo a fez, corrigindo uma passagem até mesmo 20 vezes. Ele reuniu em torno de si um grupo de eruditos do hebraico, entre os quais havia judeus, e traduziu o Velho Testamento. Esta obra monumental de Lutero é ainda a obra sobre a qual todas as sucessivas obras da Escritura na Alemanha se basearam. Ele foi um poderoso pregador e mestre da palavra, e insistiu especialmente em seus primeiros anos de proeminência pública que a palavra era o único critério. Desse modo, ele era contra as obras como meio de salvação e o batismo como um meio de regeneração. Ele ensinava a mediação de Cristo independente do homem, como era o conceito original e pentecostal. Ele era um homem dado a muita oração e aprendera que, quanto mais trabalho tinha a fazer, e quanto mais intensamente era pressionado pelo tempo, então mais de seu tempo dava a Deus em oração a fim de garantir resultados satisfatórios. Ele sabia o que era lutar com o diabo, e disse que Satanás um dia lhe apareceu visivelmente, e ele atirou o tinteiro nele, ordenando que se fosse. Outra vez, 2 fanáticos vieram a ele para convencê-lo de juntar-se a eles
para banirem todos os padres e bíblias. Ele discerniu o espírito deles e os mandou embora. Está registrado a respeito do Dr. Martinho Lutero, na História de Sauer, volume 3, página 406, que ele era um profeta, evangelista, falava em línguas, intérprete, em uma só pessoa, dotado de todos os 9 dons do Espírito. O que comoveu seu coração pelo Espírito Santo, e que foi o pequeno broto verde que significava que a verdade estava voltando à igreja, como era conhecido no Pentecostes. Foi a doutrina da justificação, salvação pela graça, independente das obras. Eu reconheço que o Dr. Lutero não apenas cria e apenas pregava justificação, mas esse era o seu tema principal, como de fato tinha que ser, porque essa é a doutrina básica da verdade da palavra. Ele será para sempre conhecido como o instrumento na mão de Deus que fez reviver esta verdade. Ele foi o 5º mensageiro e sua mensagem foi: o justo viverá da fé. Certamente admitimos que ele sabia e ensinava que devemos andar de fé em fé. Seu maravilhoso entendimento sobre soberania, eleição, predestinação e outras verdades mostra-o como sendo um grande homem na palavra. Embora eu repita, como dizem os historiadores, Deus o usou para trazer ao povo a sua bandeira contra as obras. O justo viverá da fé. Agora, como já mencionei, esta era foi chamada pelos historiadores o período da Reforma. Isso é exatamente correto. É isso que ela foi. Tinha que ser assim, pois Martinho Lutero foi um reformador, não um profeta. Agora, eu sei que o livro da história o chama de profeta, porém, isto não quer dizer que o livro da história esteja certo, porque não há nenhum registro qualificando Martinho Lutero como um verdadeiro profeta de Deus, no grande sentido escriturístico desta palavra. Ele foi um ótimo mestre com algumas manifestações do Espírito em sua vida, e louvamos a Deus por isso. De fato, ele não pôde conduzir a igreja de volta a toda a verdade, como faria um homem como o apóstolo Paulo, que era tanto apóstolo quanto profeta. Ora, à medida que o tempo avançou, encontramos uma grande mudança no modo em que ele conduziu os negócios nos quais estava envolvido. A princípio ele fora tão gentil, tão destemido, tão paciente, constantemente esperando Deus solucionar os problemas. Mas então um vasto número começou a vir para a sua bandeira. O propósito deles não era verdadeiramente espiritual, mas exatamente eles tinham motivações políticas. Eles queriam quebrar o jugo do Papa. Eles não gostavam de mandar dinheiro para Roma. Fanáticos se levantaram. Logo ele foi arrastado para dentro de decisões e negócios políticos que realmente ficava fora do domínio da igreja, exceto que a igreja, através da oração, da pregação e da conduta, pudesse levantar uma bandeira para ser observada. Estes problemas de política se avolumaram até que ele foi forçado a uma posição insustentável de mediar entre senhores e camponeses. Suas decisões foram tão erradas que aconteceu uma revolta e milhares foram mortos. Ele pretendia fazer o bem, porém, uma vez que deixara-se enredar novamente em um evangelho do tipo igreja-estado, ele teve que colher vendaval. Porém, apesar de tudo isso, Deus usou Martinho Lutero.
Não seja dito que suas intenções foram erradas. Seja dito somente que seu julgamento falhou. Verdadeiramente, se os luteranos pudessem voltar ao seu ensinamento e servir a Deus, como este afável irmão o serviu, então esse povo certamente seria um crédito e louvor ao grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A saudação. Apocalipse 3:1. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Uma vez mais, como nas 4 eras anteriores, o Espírito está revelando para nós o nosso misericordioso Senhor, apresentando seus maravilhosos atributos. Esta vez, enquanto ele se acha no meio da igreja, o vemos como aquele com os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sabemos quem são as 7 estrelas, porém teremos que descobrir a que os 7 Espíritos se referem. Esta mesma frase é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 4. E dados 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse 3:1. E isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Para começar, sabemos com certeza que estes versículos não estão ensinando uma doutrina nova e contrária a João 4, parte do verso 24. Deus é um Espírito, mas isto é semelhante a 1 Coríntios 12, 8 até o verso 11, onde encontramos um Espírito manifestando-se em 9 maneiras. Desse modo sabemos que os 7 Espíritos de Deus significa que é um só e o mesmo Espírito aparecendo de uma maneira sétupla. Agora, em Apocalipse capítulo 4, verso 5, estes mesmos 7 Espíritos são chamados de lâmpadas de fogo que ardiam diante do Senhor. Uma vez que João sempre usou apenas símbolos do Velho Testamento no Apocalipse, vamos ao Velho Testamento e encontramos em Provérbios 20, 27, que a alma, na versão do rei Tiago, lê-se o Espírito, do homem é a lâmpada do Senhor. Estes 7 Espíritos acham-se associados ao homem. João Batista, em João, capítulo 5, verso 35, foi chamado de uma candeia que ardia, que realmente deveria ser traduzido por lâmpada que ardia. Além disso, em Apocalipse capítulo 5, verso 6, os 7 Espíritos são identificados como 7 olhos. Em Zacarias capítulo 4, verso 10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor. Na versão em inglês do rei Tiago, lê-se Zorobabel, com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor. É muito evidente que a palavra eles refere-se a homens. Assim vemos que os olhos do Senhor, neste caso, são homens. Evidentemente, eles serão homens ungidos, cheios do Espírito Santo, pois os ministros de Deus não estão no poder de homens, mas do Espírito Santo. Juntando nossas descobertas escriturísticas, fica patente que os 7 Espíritos de Deus
refere-se ao ministério contínuo do mesmo Espírito Santo nas vindas de 7 homens, com os quais Deus se identifica muito intimamente. Eles são seus olhos e eles são suas lâmpadas. Quem esses homens são, pode facilmente ser vistos, porque a frase seguinte o chama de 7 estrelas, as quais já nos são conhecidas como 7 mensageiros para 7 eras. Quão belo é isso! Veja, a estrela foi destinada a refletir luz de noite, porque o sol se pôs. Exatamente assim o mensageiro, tipificado como uma estrela, para cada era tinha que refletir a luz do Filho. Todos eles fizeram isto pelo Espírito Santo. Paulo foi o primeiro mensageiro, e ele disse em Gálatas capítulo 1, verso 8, que se qualquer anjo, qualquer mensageiro, qualquer vigário, não importava quem fosse, se ele anunciasse outro evangelho além do que Paulo anunciou, fosse anátema. Paulo sabia que depois que partisse, entraria lobos cruéis. Ele sabia que o próprio Satanás podia aparecer como anjo de luz, quanto mais seus ministros. Assim ele adverte que este evangelho seria sempre o mesmo. Ora, Paulo batizava em nome de Jesus e rebatizava quando as pessoas não tinham sido imersas assim. Ele pôs a igreja em ordem e ensinou o uso adequado dos dons do Espírito e confirmou que eles deviam permanecer na igreja até que Jesus viesse. Desse modo, os mensageiros seguintes, todos os 6 remanescentes pelo mesmo Espírito Santo, arderiam com o mesmo fogo e dariam a mesma luz do Evangelho de Jesus Cristo, e os sinais os seguiriam. Irineu qualificou-se? Sim. Martim qualificou-se? Sim. Columba qualificou-se? Sim. Martinho Lutero qualificou-se? Muito seguramente. Wesley qualificou-se? Sim, senhor. Ele teve um grande ministério e até orou para o seu cavalo ficar bom e ele ficou. Aí está. 7 eras da igreja e 7 mensageiros que foram semelhantes. E Paulo pronunciou uma maldição sobre qualquer um que dissesse que era um mensageiro, mas tivesse um evangelho diferente e vivesse numa luz diferente. Agora, esta minha última afirmação concorda com o resto da palavra? Sim. A palavra diz que se alguém acrescentar a este livro ou tirar dele, seria atormentado e sentenciado e condenado por Deus. Deus disse: eu farei vir as pragas escritas neste livro, ou tirarei sua parte da árvore da vida. Apocalipse 22, verso 18. Assim vemos que os 7 Espíritos realmente se referem ao único Espírito de Deus operando a vontade e a palavra de Deus em diferentes gerações. Eu gostaria de ilustrar isso a partir da palavra. O Espírito de Deus estava poderosamente sobre Elias. Depois, esse mesmo Espírito veio sobre Eliseu em duplo efeito. Então, séculos mais tarde, o mesmo Espírito que chamamos de Espírito de Elias, a fim de descrever seu ministério, voltou sobre João Batista. Um dia, esse mesmo Espírito, identificado pelo mesmo tipo de ministério, virá sobre um homem para o fim da era da Igreja Gentia. Além disso, a Escritura diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, e ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Quando Jesus foi embora, ele disse a seus discípulos para permanecerem até o Pentecostes, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava sobre ele voltaria e cairia sobre eles e os encheria.
Então aquele corpo chamado para fora a igreja estaria em seu lugar sobre a terra, tomando seu lugar. E, porque esse mesmo Espírito que estava nele estaria neles, eles fariam as mesmíssimas obras. E qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram, porque o mesmo Espírito estará neles. Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações vai ter que prestar contas a Deus. Também diz aqui que estas 7 estrelas ou 7 mensageiros para as 7 eras estão em sua mão. Ele os está segurando. Você reconhece imediatamente que, se eles são mantidos em sua mão, estão associados com seu poder. É isso que a mão significa. Significa o poder de Deus e a autoridade de Deus. Nenhum deles veio em seu próprio poder e autoridade. É isso que Paulo disse. Nenhum homem se atreveria. É preciso a autoridade de Deus e o poder do Espírito Santo. O Evangelho é pregado pela autoridade de Deus no poder do Espírito. Todos estes homens foram habilitados pelo Espírito Santo. Todos eles enfrentaram o mundo. Eles podiam fazer isso. Eles estavam cheios de Deus. Eles foram enviados ou autorizados por Deus, não por si mesmos ou outros homens. Ora, eles tinham o que o mundo não podia ter. Jesus disse que quando ele fosse embora, enviaria seu Espírito, qual o mundo não podia receber. Isso é correto. O mundo ou os sistemas mundanos não puderam recebê-lo. É isso que a organização é sistema mundano. Mostre-me uma igreja do sistema mundano que seja cheia do Espírito Santo. Eu quero vê-la. Se você puder me mostrar uma igreja assim, você está encontrando um erro na palavra. Não, Senhor, nenhum destes mensageiros foi organizado. Ou eles foram postos para fora ou saíram porque estavam convencidos do pecado da organização. Como pode o Espírito estar na organização quando é a organização que toma o lugar do Espírito e as denominações tomam o lugar da palavra? Lembre-se, organização é morte. Não pode ser de outra forma. Se o mundo assume o comando, o Espírito se aparta. Sim, o Espírito não é 7 espíritos, mas um. Ele sempre será o mesmo e agirá do mesmo modo. E os 7 mensageiros terão o mesmo Espírito e ensinarão a mesma palavra e terão o mesmo poder. E se a igreja é a verdadeira igreja, ela terá o mesmo Espírito e palavra e atos de poder que eles tinham no Pentecostes. Por experiência, ela será uma igreja pentecostal. E haverá línguas, interpretações e profecias e curas. Deus estará no meio dela, e Deus se declarará no meio dela como sempre tem feito. Aleluia! E ela será inorganizada. Não esqueça isso. Agora podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das eras por seu Espírito nos mensageiros. Eles são como Moisés para os filhos de Israel. Assim como ele teve a revelação para o seu dia, assim também cada mensageiro teve a revelação e o ministério de Deus para aquele dia. Desse modo, quando vemos que os mensageiros estão em sua mão, vemos o Senhor identificando-se com estes homens e concedendo-lhes seu poder. Não é suficiente que ele tenha se associado com toda a igreja. O que vimos quando ele foi visto, estando entre os 7 candeeiros de ouro. Tampouco é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios 4.
apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Porque em cada era a igreja se desencaminha. E não é apenas os leigos, mas o grupo de clérigos. Os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Então Deus se apresenta em cena como o sumo pastor no ministério destes 7 homens para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder dessa verdade. Deus está em seu povo, todo o seu povo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele é a palavra. Isso seria a palavra reconhecida no povo. Porém, ele colocou uma liderança especial nestes homens de sua própria escolha e através do determinado conselho de sua vontade. Eles aparecem uma vez em cada era. É o mesmo Espírito neles. Que contraste é isto com a heresia de Roma? Eles têm um homem de sua própria escolha, um após o outro, nenhum mostrando o poder de Deus, nenhum permanecendo na palavra de Deus, cada um diferindo do outro antes deles e acrescentando o que deseja como se fora Deus. Deus não está nisto, porém ele está em seu mensageiro, e aquele que teria a plenitude de Deus seguiria o Evangelho assim como o mensageiro é um seguidor do Senhor pela sua palavra. O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Assim como este mesmo Senhor identificou-se com o homem na encarnação, ele novamente está identificando-se com o homem pelo seu Espírito dentro do homem. Estes são meus, diz o Senhor. Os 7 mensageiros cheios do Espírito são do Senhor. Eles podem ser repudiados. Eles podem ser questionados realmente. Para mente humanas, eles podem nem mesmo parecer qualificados. Entretanto, eles são os mensageiros para suas eras. Deus usou um Abraão, ele mentiu. Ele usou Moisés, ele se rebelou. Um Jonas, ele desobedeceu. Um Sansão, ele pecou. Um Davi, ele matou. Ele também usou um Josué e um José. E aqueles com defeitos graves são muito mais numerosos do que aqueles cujas histórias parecem ser perfeitas. Todos foram e são dele. Ninguém ousa negar isso. Ele os usou pelo e através do Espírito Santo que ele pôs dentro deles. Para o seu próprio mestre, eles permaneceram de pé ou caíram, e em todos eles foi cumprida a soberana vontade de Deus. Deixe que a história externa tente refutar tal coisa. Isto mesmo assim permanece. O Deus eterno ainda anda entre os candeeiros de ouro e envia seus mensageiros pelo seu Espírito com a palavra ao povo de cada era.